Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à 7ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender como estruturar um sermão, a argumentação. Em nosso encontro anterior, nós estudamos como estruturar um sermão com foco na introdução e agora nós vamos aprender tópicos como a estrutura de um sermão no que se refere à argumentação e o esboço. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conteúdo sobre o assunto. Até mais! Olá, este é o curso de pregação online. Vocês, pregadoras e pregadores, são muito bem-vindos à aula de hoje. Em nosso último encontro, vimos que o sermão possui 3 partes. Você lembra? Introdução, argumentação e conclusão. E você aprendeu o que é uma introdução, para que ela serve e como se faz. Mas a mensagem mesmo, o conteúdo, como se prepara? Esse será o tema de nosso estudo hoje. A argumentação é a mensagem propriamente dita, é a parte mais longa do sermão. Embora na hora de expor a mensagem a argumentação seja precedida pela introdução, na hora de preparar o sermão, depois definido o que pregar, é a primeira parte a ser preparada e esse preparo começa pelo esboço. O esboço tem sido comparado a um esqueleto. É o esqueleto do sermão, pois dá sustentação às diferentes partes que o compõem. Ele consiste de alguns tópicos, geralmente 2 a 5, mais salientes e abrangentes, que são as divisões, e outros menos importantes, mas necessários, aos quais nós chamamos de subdivisões. Para um melhor entendimento, vamos usar outra ilustração. Imagine que uma senhora possui uma cômoda com 3 gavetas que ela usa para guardar os tecidos de sua casa. Ela decidiu dispô-los da seguinte maneira. Primeira gaveta, tecidos de cama. Segunda gaveta, tecidos de mesa. Terceira gaveta, tecidos de banho. Imagine que em uma certa tarde, depois de lavar e passar a roupa, ela vai guardar no lugar certo. A primeira peça que ela toma é uma toalha de rosto. Em que gaveta ela guardará? A próxima é uma franja de travesseiro. Qual é o seu lugar? E os guardanapos? E os lençóis, as toalhas de banho, as toalhas de mesa? Tudo está bem organizado, de modo que cada tecido tem a sua gaveta certa. Podemos comparar um sermão com uma cômoda, suas divisões com as gavetas que ela possui, e os diferentes materiais de apoio, tais como textos, comentários, citações, ilustrações, com os diferentes tecidos. Estes, por sua vez, são empilhados dentro de uma mesma gaveta. Assim, há uma pilha de lençóis de baixo, a outra de lençóis para se cobrir e outra de fronhas. Cada uma dessas pilhas, em nossa comparação, seria uma subdivisão. No sermão, enfim, tudo deve ser feito de tal maneira que cada ideia, cada informação, cada argumento esteja na gaveta certa. Portanto, o sermão é formado por tópicos que podem ser classificados assim: tópicos primários, chamados divisões ou gavetas, são as ideias e argumentos mais importantes e mais abrangentes, e tópicos secundários, chamadas de subdivisões, que consistem em ideias e informações menores, que estão dentro das divisões ou gavetas. Se for necessário, as subdivisões podem conter divisões ainda menores. Vamos ainda usar outra comparação, onde uma pequena casa representa o sermão, seus cômodos as divisões, e os móveis e outros aparelhos as subdivisões. O esboço ficaria assim: uma sala, contendo sofá, estante TV, um quarto com cama, guarda-roupa, penteadeira, um banheiro com chuveiro, vaso sanitário, pia, e uma cozinha com fogão, geladeira, pia, mesa, cadeiras e armário. Qualquer um que olhar essa distribuição concordará que tudo está bem distribuído e organizado. Do mesmo modo, um esboço sermão deve possuir lógica e coerência. Cada informação deve estar no lugar certo. Imagine agora a mesma casa,
onde a disposição dos móveis e aparelhos fosse diferente. Então seria assim, uma sala, e quando você entra na sala, a primeira coisa que vê é um chuveiro, depois tem um fogão, tem uma pia. E aí é um quarto onde há uma cama, vaso sanitário, penteadeira, um banheiro com mesa, cadeiras, TV, uma cozinha com estante, geladeira, pia, guarda-roupa, armário, sofá. Novamente, qualquer pessoa que olhasse a distribuição dessa casa, mesmo uma criança, diria que não está certo. Vários elementos são fora de lugar. E essa casa maluca simplesmente não existe. Do mesmo modo, um esboço-sermão pode ser um esboço maluco, onde não há ordem e os argumentos não estão bem relacionados. Isso resultará numa pregação confusa e na consequente dificuldade por parte dos ouvintes para entender e praticar. Como vimos, todo sermão deve possuir uma estrutura que dê sustentação a todas as suas partes, o que fica evidente no esboço. Alguns esboços admitem apenas divisões porque são baseados em textos curtos, enquanto que outros necessitam de subdivisões e até de outras divisões menores, porque são baseados em textos longos. Observe o exemplo que aparece na tela. Ele é baseado em um único versículo, Lucas 9, 23. Esse esboço admite apenas divisões, que são as seguintes. Primeira, precisamos negar a nós mesmos. Segunda, precisamos tomar a nossa cruz. Terceira, precisamos seguir a Jesus. Este texto pode resultar em um excelente sermão. Nele estão os 3 passos necessários a qualquer pessoa que quiser seguir a Jesus. Eles aparecem em uma ordem que não deve ser alterada. Se alguém quiser seguir a Jesus, que é o 3º passo, sem ter dado os anteriores, não conseguirá. A pessoa primeiro deve dizer não a si mesma, seus desejos e paixões pecaminosas. Feito isso, deve tomar a sua cruz. Você deve estudar, pesquisar o que significa tomar a cruz. Somente depois é que ela conseguirá seguir o caminho proposto por Jesus. Veja outro exemplo, agora com divisões e também subdivisões, baseado em Efésios 2, versículos 1 a 10. Este é um texto longo e é um dos principais de toda a Bíblia sobre o tema da salvação. Ele apresenta 3 grandes ideias, que são as divisões ou gavetas. Observe a tela. Primeira gaveta, nossa condição quando distantes de Deus. Segunda, nossa condição recebe o impacto do amor de Deus. E terceira, nossa condição depois que recebemos o amor de Deus. Vamos agora examinar cada uma dessas 3 gavetas de modo isolado para percebermos as subdivisões. Então, a primeira gaveta, observe a tela, ficaria assim. Nossa condição quando distante de Deus. E para explicar essa parte, tem as subdivisões. Nós estávamos mortos, andávamos no pecado e éramos filhos da ira. Observemos agora a segunda gaveta. Nossa condição recebe o impacto do amor de Deus. As subdivisões seriam: Deus nos amou com grande amor. Deus nos amou com rica misericórdia. Deus nos amou com rica graça. Deus nos amou com bondade. E Deus nos amou em Cristo. Embora essas 4 palavras utilizadas se refiram ao amor de Deus, a palavra amor, graça, misericórdia, bondade, elas não são sinônimas. Cada uma delas salienta um aspecto desse amor e você deve pesquisar para saber o significado específico delas. E a última informação é que todas elas vieram a nós por meio de Cristo. Finalmente, examinemos a terceira gaveta, nossa condição depois que recebemos o amor de Deus. Dentro encontramos algumas subdivisões. Estamos vivos, andamos nas boas obras e somos salvos. Se você compara o conteúdo da primeira gaveta com o conteúdo da terceira, perceberá um contraste muito evidente entre o que éramos sem Cristo e o que somos com Cristo. Antes estávamos espiritualmente mortos, agora estamos vivos. Antes andávamos no pecado,
agora nas boas obras. Antes éramos filhos da ira, ou seja, merecedores da ira divina. Agora, em Cristo, somos salvos. Essa é a maravilhosa obra que Deus quer efetuar em todos nós. O conteúdo que planejamos oferecer a você sobre o preparo da argumentação ainda não terminou. Ele seguirá em nosso próximo encontro. Eu sugiro que você reveja esta aula mais uma vez para fixar o seu aprendizado. Desejo que o Senhor o abençoe. Até o nosso próximo encontro. Você acabou de acompanhar a 7ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre como estruturar um sermão, a argumentação. Prepare um esboço de sermão baseando-se em Romanos 6:23, sem nenhum outro texto bíblico. Prepare um esboço com as divisões ou gavetas e subdivisões. Eu espero você na nossa próxima aula com o tema Como estruturar um sermão, a argumentação, parte 2. Até daqui a pouquinho.